São 7h12 e você sabe, toda terça-feira nós temos o quadro Momento Simpol que nós vamos destacar a partir de agora. Põe na tela a vinheta. Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe, trabalhando pelos direitos dos policiais civis. Policiais civis aguardam a posição do governo acerca da reestruturação. Hoje deve acontecer uma nova reunião para que as negociações sejam finalizadas. Sobre o assunto eu converso a partir de agora com o Jean Rezende, que é o presidente do Simpol. Jean, prazer em tê-lo aqui mais uma vez conosco. Bom dia para você. Bom dia, Fábio, mais uma vez. Bom dia a você de casa, a todos que compõem a TV Atalaia. E um abraço especial aos nossos colegas policiais civis que estão sempre atentos, ligados aqui ao Momento Simpol. Atentos e na luta, no trabalho, né? Jean, você tinha dito que o prazo dado pelo próprio governo para uma proposta à categoria era no dia 20 de junho. Dia 20 já passou, o governo se manifestou? Exatamente. Até a semana passada havia uma grande expectativa de finalização, né, de uma decisão por parte do governo, uma sinalização concreta depois de todo esse período que é chamado de construção dentro da mesa de negociação que o governo instaurou através de um decreto governamental que finalizou formalmente a semana passada. Isso, infelizmente, não ocorreu. A categoria havia realizado uma assembleia em dias anteriores, justamente dizendo que até o final desse prazo aguardaria essa resposta para poder dar seguimento ao andamento do movimento sindical, né? Então, vocês estranham, por exemplo, esse silêncio do governo? Com certeza. Tudo que gera em torno desse silêncio, muitas vezes dito pelos colegas como silêncio ensurdecedor, diante da total ausência de informação para o sindicato, que representa de modo legítimo a categoria, gera, sim, uma instabilidade difícil até para a gente que faz a gestão sindical segurar entre os colegas, porque não se trata apenas do prazo do decreto governamental, mas sim de cerca de 18 meses, 1 ano e meio de governo, né? O prazo da gestão sindical é o mesmo da gestão do governo. Então, essa expectativa acumulada nesse período realmente acaba interferindo de modo negativo, digamos assim, na rotina do trabalho dos policiais civis, sobretudo na rotina do trabalho sindical, que a gente quer essa construção tranquila, com base no diálogo e na transparência, que infelizmente não está ocorrendo. Durante o período do decreto, foram apenas 3 reuniões onde se fala de construção, mas não há uma resposta oficial para que a gente possa levar para os colegas policiais civis, agentes e escrivães. Então, essa cobrança justa, legítima da categoria com a gestão do sindicato, de certa forma, ela precisa ser repassada para o governo do Estado, que tem que entender que não dá para falar de construção diante de um cenário silencioso. Interessante que vocês fizeram uma assembleia, acho que deve ter uns 10 dias mais ou menos, e nesta assembleia a definição foi aguardar então por esse prazo que foi dado pelo governo. É importante se diga, esse prazo dia 20 foi estabelecido por vocês ou pelo governo? O prazo foi estabelecido pelo próprio governo diante desse decreto governamental. E não houve nenhuma resposta, nada, silêncio total? Na última sexta-feira, nós fomos convocados, a diretoria do sindicato, para uma reunião que ocorrerá no dia de hoje. Inclusive, os colegas aguardem o chamamento. Nós temos um compromisso de total transparência com os nossos colegas agentes e escrivães. Então, a gente vai informar o local e o horário dessa reunião para que vocês possam acompanhar em tempo real e a gente ter esse diálogo direto com os colegas. Mas, de fato, a assembleia ocorreu há pouco mais de 15 dias e a expectativa da categoria é de que após tanto lapso temporal com outros interlocutores, que a gente faz a seguinte leitura, Fábio. No gerenciamento de crise, dentro da sua doutrina, há uma máxima que diz: quem manda não negocia e quem negocia não manda. E, na verdade, isso tem sido aplicado nesse grupo de trabalho e nesse cenário de construção. Ou seja, o governador do estado de Sergipe não tem participado diretamente, olho no olho com as entidades sindicais, e aqui a gente fala em nome do Simpol, para poder passar essa segurança de realmente e transparência dessa boa vontade, dessa boa intenção na implementação justa dessa reestruturação.
né? O governador diz publicamente que antes de ser generoso, ele precisa ser justo. A gente entende, a gente compartilha desse sentimento, mas a categoria precisa ver através de ações efetivas. Então, nesse momento, realmente, a expectativa é que na reunião de hoje, o governador se faça presente para conversar diretamente com o Simpol e não apenas os técnicos, né, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, da SEAD, que são presenças, ao nosso ver, fundamentais para essa Então, a expectativa, então, é porque nessa reunião de hoje, você sabe que é hoje, mas não está marcado ainda horário nem local. Passaremos para os colegas logo mais. Assim que tiver. Então, a sua expectativa é que nesta reunião de hoje o governador esteja presente e algo seja dito. Essa é a expectativa. Essa é a expectativa. Algo positivo, né? Exatamente. Essa é a grande... Para não dizer nada, é melhor nem ter, né? Essa é a grande expectativa da categoria, porque nós tivemos nesse lapso temporal, repito, do grupo de trabalho apenas 3 reuniões com os chamados técnicos. Em alguns momentos essa mesa não estava nem 100% da sua composição conforme previsto no decreto, e a presença do governador para que a gente não continue postergando, para que a gente não continue em um cenário de incertezas e que a categoria possa realmente perceber que é necessário essa transparência para que a gente possa trazer uma construção tão aguardada para os agentes e escrivães de polícia. Presidente, esse silêncio do governo, ele tem afetado o dia a dia do trabalho do policial civil? Não tenha dúvida. Os policiais civis, agentes e escrivães, em regra, têm que ter um equilíbrio emocional na sua atividade, que é necessário a um trabalho de investigação que muitas vezes é bastante difícil. Eu tenho dito aqui, inclusive, que investigar é como montar um quebra-cabeças, mas você não vai, é como você está na sua casa, abre aquela caixinha, bota as peças em cima da mesa e vai montar. Primeiro você vai atrás das peças, nem sempre você tem todas as peças à sua disposição, para depois você montar aquele cenário de investigação e elucidar um crime. Então a gente precisa ter esse equilíbrio emocional, mental, inclusive espiritual, e esse cenário de incerteza afeta sim a rotina da delegacia, né, da investigação, nosso dia a dia de trabalho, porque traz uma ansiedade, ao nosso ver, desnecessária. Porque se o governo tiver transparência com a categoria, se o governo tratar tudo como deve ser tratado, com a celeridade que a gente percebe na fala do governador, mas que os seus representantes, né, esses interlocutores, não têm tratado dessa forma. Importante dizer que reestruturação não é aumento de salário. Exatamente. É uma recomposição, né, de perdas e de falta de estrutura como um todo. Passa também pela questão dos nossos subsídios, que é fundamental para o sustento das nossas famílias, mas vai muito além disto. E uma informação importante que o governador do estado de Sergipe precisa saber. O porquê o Simpol tem um pedido especial no sentido de dizer: governador, não anuncie nada sem conversar com a entidade sindical, não encaminhe nenhum projeto para a Assembleia Legislativa sem conversar com a entidade sindical. O senhor tem conversado com colegas delegados de polícia, que também são policiais civis, que são secretários de governo, por exemplo, mas é interessante que o senhor conheça o outro lado da Polícia Civil. A Polícia Civil é formada por agentes, delegados e escrivães de polícia. E até esse momento, a gente não conseguiu falar diretamente com o governador para passar a percepção, o sentimento da categoria, governador. Por isso, o pedido do Simpol, para que o senhor sente diretamente conosco e nos ouça, como legítimos representantes dos agentes e escrivães de polícia. Vamos aguardar. No programa de amanhã a gente vai trazer informações sobre esta reunião de hoje, o desdobramento dela. Presidente, mais uma vez, obrigado por estar aqui, uma ótima semana. Eu espero que uma semana com boas notícias para os policiais civis. É o que nós esperamos, para que a gente possa estar nas nossas unidades recebendo você, cidadão, com o trabalho de excelência que a população sergipana merece. Obrigado ao presidente Jean do Simpol. Lembrando que toda terça-feira você tem o Momento Simpol aqui no Balanço Geral. Momento Simpol. Oferecimento Simpol Sergipe, trabalhando pelos direitos dos policiais civis.